Paz e graça da parte do Senhor Jesus Cristo. Eu estou aqui para poder falar um pouco da palavra de Deus para vocês. Eu gostaria de trazer hoje um assunto que eu acredito que é muito importante, algo que a igreja precisa saber, precisa vivenciar mais. E eu gostaria de, para isso, ler um texto que está lá no livro de Hebreus, no capítulo 13, no versículo de número 3, que diz assim, leia comigo. Lembrai-vos dos encarcerados, como se presos com eles, dos que sofrem maus tratos, como se com efeito, vós mesmos em pessoa, fosseis os maltratados. Interessante que, qual era o contexto da igreja que levou o autor do livro de Hebreus a escrever esse versículo? A igreja, naquela época, passava muitas dificuldades, sofria muita perseguição por parte daquelas pessoas que não acreditavam em Jesus. E aquela igreja estava sofrendo muito. Eles sofriam todo tipo de maus tratos e perseguições por causa da sua fé em Jesus Cristo. Existiam pessoas que estavam presas, que estavam sofrendo por causa do Evangelho. É por isso que o autor diz para lembrai-vos dos encarcerados como se presos com eles. Porque aquela igreja estava debaixo de uma perseguição muito grande. Então, mas a gente que mora aqui no Brasil, a gente não entende muitas vezes essa realidade, porque para nós é uma realidade muito distante, porque a gente vive num país onde a gente tem liberdade de pregar o Evangelho, onde a gente não sofre uma perseguição nessas proporções, com agressões físicas, com prisões, com morte. A gente não sabe o que é isso, praticamente. Então a gente tem dificuldade de entender essa realidade, de entender o que é servir a Cristo debaixo de perseguição. E a gente às vezes até pensa que esse tipo de perseguição nem existe mais hoje. Mas a verdade, o que eu gostaria de falar com você neste dia, é que existe irmãos nossos que sofrem perseguição. Embora aqui no Brasil a gente tenha liberdade, existem países onde os nossos irmãos não têm liberdade de pregar o Evangelho e onde as pessoas não aceitam a fé deles. Eles são totalmente rejeitados por crerem em Jesus Cristo. Existem países que oprimem muito os cristãos. Essa é uma realidade que eu queria muito que você abrisse os olhos para perceber que isso que está descrito aqui nesse livro de Hebreus ainda existe hoje. Existem países onde há muita perseguição. Existem países onde os cristãos são mortos por causa de Jesus, onde eles são presos, onde seus parentes às vezes são assassinados, seus filhos são agredidos, suas filhas estupradas. Às vezes esses cristãos são presos por pregarem o Evangelho, passam anos na prisão. Quando não são mortos, são humilhados, são agredidos. Às vezes eles têm suas casas queimadas, são expulsos das suas casas, da cidade onde moram, tomam os seus bens. Em muitos países, as suas religiões, como por exemplo a religião islâmica, é uma cultura no país. E quando uma pessoa se converte ao cristianismo, eles são rejeitados, são totalmente abandonados muitas vezes pelos seus próprios familiares. Crer em Jesus significa em muitas culturas abandonar toda a família, como se você estivesse se voltando contra toda a família. E aí os cristãos se veem muitas vezes sós, abandonados pela própria família e às vezes até perseguidos e maltratados pela própria família.
Então, meu irmão, eu queria que você pensasse sobre isso. Existe muita gente sofrendo por causa do nome de Jesus, sofrendo muito por causa do nome de Jesus, sofrendo barbaridades por crerem no Senhor. E esta igreja são os nossos irmãos. Se você diz que crê em Cristo, eu queria que você pensasse sobre isso, que ali são os nossos irmãos que estão sofrendo. Eu sei que às vezes a gente tem dificuldades por causa do pecado que ainda habita em nós. A gente tem uma tendência de ser egoísta, de pensar muito em nós mesmos. A gente acaba se preocupando muito com as nossas necessidades e deixa de se preocupar com as outras pessoas, com os nossos irmãos na fé. Às vezes a gente está tão ligado na nossa própria vida que a gente não vê o sofrimento nem das pessoas que estão ao nosso lado. Às vezes existem irmãos na nossa própria igreja sofrendo, passando por dificuldades financeiras, emocionais ou espirituais, sofrendo algum tipo de problema muito difícil, e a gente às vezes não tem compaixão, a gente não está junto daquela pessoa para oferecer um ombro amigo, uma palavra amiga, dizer que a gente está ali junto para ajudá-la, para orar junto com ela. Às vezes a gente nem sequer liga para a pessoa, não dá nenhum telefonema, a gente não mostra nenhum tipo de compaixão, a gente não tenta ser uma bênção na vida dessas pessoas que às vezes estão tão perto de nós. Essa infelizmente é uma realidade nas nossas igrejas. Por isso que se a gente não olha nem para quem está tão perto, quanto mais para quem está tão longe, a perseguição que acontece em outros países parece uma realidade tão distante, parece outro mundo, tão longe de nós, que a gente vive dia após dia sem se preocupar com isso. Mas é sobre isso que eu queria falar com você. O autor de Hebreus ele diz que nós devemos nos lembrar dos encarcerados como se nós estivéssemos presos com eles, dos que sofrem maus tratos como se fosse nós mesmos que estivéssemos sendo maltratados. Isso é ter compaixão. Eu queria convidar você a refletir sobre o que você está fazendo diante dessa realidade. Os nossos irmãos estão sofrendo em outros países, sofrendo perseguição séria, muita dor, muita humilhação, muito sofrimento. Se você parar para imaginar, você vai ver o quanto é sofrido a vida dos nossos irmãos nesses países onde há perseguição. Eu queria te convidar a ter mais compaixão, mais amor, pedir a Deus que te ajude a olhar para essas pessoas com compaixão. São os nossos irmãos. Eles precisam de nós, eles precisam da nossa ajuda financeira, eles precisam das nossas orações, eles precisam de uma palavra amiga, se você puder, até mesmo enviar uma carta. Eles precisam da nossa ajuda, eles precisam saber que não estão sós, que nós estamos com eles, que nós somos um com eles, que nós estamos juntos deles, mesmo não estando lá, mas a gente está sentindo a dor deles, a gente se compadece e a gente fazer alguma coisa para ajudar esses nossos irmãos. Meu querido, a realidade da igreja em muitos lugares é triste, é sofrida. Vamos fazer alguma coisa. Existe uma igreja que está sendo perseguida, são os nossos irmãos. E a palavra de Deus diz que quando um membro sofre, todos os membros sofrem com ele. Quando um se alegra, todos os outros se alegram. Nós não podemos ver um membro do corpo sofrer e fingir que nada está acontecendo. Eu queria te convidar a se despertar em nome de Jesus. Ajude esses irmãos, faça alguma coisa, tome uma atitude. Qualquer coisa que você fizer, seja uma oração ou uma ajuda financeira, vai ser de grande valor. Pode ter certeza, vai fazer a diferença na vida deles. Eu te convido a conhecer projetos que já existem de ajuda para esses irmãos, como por exemplo o Ministério Portas Abertas. Se você quiser conhecer um pouco mais, eu participo com muito orgulho desse ministério, ajudo esse ministério a ajudar esses irmãos. E se você quiser conhecer um pouco mais sobre a realidade dessa igreja perseguida,
Pesquise na internet sobre o Ministério Portas Abertas, sobre a igreja perseguida, e você vai ver que você pode ajudar de muitas maneiras e que você vai entender melhor a realidade desses irmãos, como é doloroso, como é sofrido. Dói quando a gente vê o que eles passam. Se você quiser ajudar, se envolva. Olhe na internet, eu aconselho você sobre esse assunto, sobre esse Ministério Portas Abertas e outros que existem por aí, mas esse é o que eu conheço e que eu sei que é um ministério sério e que ajuda aqueles irmãos e que você pode se envolver nele para ajudar eles também. Mas faça alguma coisa. Os nossos irmãos precisam de nós. Eles são membros do mesmo corpo, eles são filhos de Deus. O Senhor os ama e nós devemos amá-los também. Em nome de Jesus, tenha compaixão, deixe o amor de Deus brotar no seu coração e faça alguma coisa. Você pode fazer a diferença na vida deles. Ore, ajude financeiramente, interceda por essa causa, para que a igreja prevaleça naquele lugar, para que o Evangelho se torne conhecido daquelas pessoas que vivem em trevas. Em nome de Jesus. Era isso que eu gostaria de dizer para você neste dia 17 de agosto de 2013. Lembre-se dos encarcerados, como se você mesmo estivesse preso com eles. Lembre-se dos que sofrem, como se você estivesse sofrendo lá também. Lembre-se daqueles que perderam os familiares, como se você mesmo tivesse perdido. Porque são os nossos irmãos, eles precisam de nós e Deus conta conosco para ajudá-los. Amém? Se você se sentiu abençoado por essa mensagem, compartilhe ela com outras pessoas, para que as pessoas se despertem para essa realidade também. Em nome de Jesus, que o Senhor nos abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém.